O beabá da sustentabilidade. Olá, ouvinte do Beabá! Antes de mais um episódio, eu queria te contar que nós temos um site que é www.obeabadasustentabilidade.com.br. E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas. Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Agora estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 131. O impacto da contaminação dos rios e do garimpo ilegal na saúde humana e na biodiversidade. E para falar deste tema, nós vamos receber o Victor Salviati, que é superintendente de inovação e desenvolvimento institucional da FAS, a Fundação Amazônia Sustentável. Tudo bem, Victor? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Tudo ótimo, Gustavo. Prazer em conhecê-los e falar com vocês. Muito feliz de a gente trazer esse assunto aqui para os nossos ouvintes aqui. Olá, Gustavo, e olá, Vitor. Um prazer receber você aqui, Vitor. Muito bacana a gente estar falando com vocês da FAS mais uma vez. A gente já fez um episódio super bacana e repetindo aqui essa conversa, né? Agora abordando um outro tema muito importante de ser discutido. Com certeza vai ser uma conversa sensacional para os nossos ouvintes. E para a gente, então, começar aqui essa conversa, né, Gustavo? A gente trouxe uma notícia que ela é recente, saiu no portal G1 no dia 30 de maio de 2023, esse ano, que ela traz, né, uma pesquisa feita por pesquisadores, né, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, o ENSP e a Fiocruz, e da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. O Greenpeace, o IEPE, o Instituto Socioambiental e o WWF Brasil, que revelou que os peixes consumidos pela população de 6 estados da Amazônia brasileira têm níveis de contaminação por mercúrio acima dos limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Esse estudo foi realizado em 17 municípios dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá e Roraima, e foram coletadas amostras de 275 peixes de 24 espécies diferentes. E os resultados mostraram que 21,3% das amostras apresentaram níveis de mercúrio acima de 0,5 microgramas por grama, que é o limite estabelecido pela Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, a FAO, e a Agência da Vigilância Sanitária Brasileira. Segundo os dados, entre os estados pesquisados, Roraima tem o maior índice de contaminação. 40% dos peixes analisados possuem índices do metal pesado altamente tóxico superior ao limite recomendado pelas regras sanitárias e de saúde. No estudo também foram incluídos dados dos outros estados e para chegar a essas informações a pesquisa avaliou peixes vendidos em estabelecimentos comerciais em cidades nos estados e depois foi produzida uma média, né, de todos esses dados coletados. No Amazonas, as cidades que esse índice sobe para 50%, como Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel do Cachoeira. No entanto, na média, somando todos os municípios estudados, o volume geral é menor do que o encontrado em Roraima. Para os pesquisadores, essa alta tem relação com o avanço dos garimpos de ouro, que a gente vai discutir hoje aqui um pouquinho na nossa conversa com o Victor. Bom, e o garimpo ilegal, ele é uma das principais atividades ilegais que ocorrem na Amazônia. Essa atividade, ela causa diversos danos ao meio ambiente, incluindo a contaminação dos rios, que tem um impacto significativo na saúde humana e na biodiversidade. O garimpo ilegal, ele utiliza métodos para extrair ouro, incluindo o uso de mercúrio, que é um metal pesado altamente tóxico. Quando o mercúrio ele é liberado no meio ambiente, ele pode contaminar a água, o solo e o ar. E a água contaminada com mercúrio
pode ser consumida por pessoas e animais. O mercúrio pode causar, então, diversos problemas de saúde, como danos ao cérebro, aos rins e ao sistema nervoso. Essa contaminação por mercúrio, ela já é bastante estudada e tem um episódio muito famoso, né, que é o episódio da cidade japonesa de Minamata, que demonstrou também que essa contaminação ela acaba sendo gradual e lenta e gerando, no longo prazo, impactos gigantescos na saúde das populações ribeirinhas e nos peixes e animais que dependem da fonte de água contaminada para viver. Então, a contaminação dos rios também pode afetar a biodiversidade como um todo. A gente já falou, né? Os peixes que vivem em água contaminada com mercúrio podem se tornar contaminados e quando pessoas, animais, né, outros animais, aves, ingerem desses peixes, eles podem também se contaminar e sofrer problemas de saúde como a doença de Minamata que a gente levantou aqui. E trazendo já o Vitor para a conversa, Vitor, essa notícia ela traz um número alarmante, né, na quantidade de peixes e pessoas contaminadas com mercúrio. Como é que a gente chegou nessa situação na Amazônia? Bom, Gustavo, vocês aí na cabeça das notícias, vocês já trouxeram, né, essa resposta que é basicamente o acúmulo do mercúrio por conta da intensificação das atividades ilegais garimpeiras aqui na Amazônia. Né? Nos últimos 5, 6 anos, por conta da flexibilização e diversos outros fatores, fez com que essas atividades explodissem aqui e, obviamente, por ser ilegal, não ter uma regulamentação, uma portaria, muito menos boas práticas, as pessoas, infelizmente, fazem essa atividade sem nenhum cuidado consigo próprias, muito menos com o meio ambiente e, consequentemente, para aqueles que vivem desse meio ambiente. É muito triste a gente estar aqui na Amazônia, né? Apesar do meu sotaque, vocês conseguem entender, eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, mas moro aqui há pouco mais de 8 anos. É muito ruim você ver que a cada 5 peixes que a gente come, 1 é contaminado. Eu que como bastante peixe aqui, né, a Amazônia inteira come muito peixe, a proteína de peixe é muito consumida, é gravíssimo isso. Muito por conta porque o mercúrio é um veneno para nós. Eu sou biólogo de formação, então, muito rapidamente, o mercúrio ele consegue entrar, entre aspas, dentro da célula, atrapalhando a alimentação da célula, então vai morrendo. E ele tem uma maior afinidade pelas células cerebrais. Então, intoxicação por mercúrio causa falta de memória, dor de cabeça, insônia, você começa a ter tremores, então desencadeia um processo não só cognitivo, mas motor, que a sua qualidade de vida cai muito, né, nos primeiros 3, 4 anos de bioacumulação, e sua expectativa de vida é 40, 45 anos de idade, né, para uma pessoa que tem uma atividade garimpeira bastante intensa. Então é ruim para todo mundo, não tem nenhum vencedor, nenhum lado bom dessa história. Ô, Vitor, entendendo toda essa situação, o impacto que tem nas populações, no meio ambiente, como a gente citou, quais são as medidas que estão sendo tomadas, né, justamente para que a gente possa combater esse tipo de prática que é ilegal, né, esse garimpo ilegal, e tentar preservar mais a saúde das pessoas e os ecossistemas da Amazônia? Acho que o primeiro ponto, Renato, é exatamente, voltando ao ótimo contexto que vocês fizeram, é a ciência. Então, um grupo de pesquisadores e pesquisadoras, fazendo pesquisa séria brasileira, mostraram que está dando alguma coisa errada ali. Ou seja, a ciência aponta que tem que fazer alguma coisa. Então, é pegar esses dados científicos, transformar em ação, no caso específico, em política pública de combate a esses garimpos ilegais, que o governo nos últimos meses tem feito de maneira bastante intensa, acolher esses garimpeiros, porque a gente não pode simplesmente acabar com o garimpo. Existem famílias que dependem dessa atividade econômica ilegal, mas dependem dessa atividade. Então, quais são as alternativas para elas? Será que elas podem ser manejadoras de pirarucu? Elas podem trabalhar com roça de mandioca, plantio de cacau, coisas que nós aqui da FAS trabalhamos em unidade de conservação aqui do Amazonas. Trabalha com a bioeconomia nativa e próspera da Amazônia. E depois, naquelas atividades, caso a atividade garimpeira seja muito importante para o Brasil e para o setor da economia brasileira, é regulamentar. Toda atividade humana, Renata, a gente sabe que tem algum impacto no meio ambiente. É impossível ter uma atividade que não tem impacto. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar, por meio da ciência, de políticas públicas, que esse impacto seja mínimo.
Então, desenvolver tecnologia, boas práticas, regulamentar e regularizar atividades, caso o Brasil entenda que isso seja importante, para que a gente possa, de fato, ter um menor impacto possível em inclusão produtiva e cidadã dessas pessoas. E a gente, indo ainda nessa linha das pessoas que trabalham com essa atividade do garimpo, né? Você já mencionou, né, que isso é uma atividade que muitas delas dependem dessa atividade realmente para viver, a maioria delas, e aí elas vão precisar ter alguma alternativa para isso. Mas elas têm a noção do impacto negativo que elas trazem à população, a elas mesmas, né? Porque quem garimpa também vive e come os peixes e tudo em relação aos rios, né? Como é o ecossistema, a biodiversidade amazônica, e se há alguma maneira da gente evitar, como você já falou um pouco, de que eles busquem essa atividade, né? Porque eles buscam porque é uma das atividades que gera um maior retorno financeiro quando comparada com outras. Como é que é isso em relação à razão de ter tanta gente trabalhando nessa atividade de forma ilegal na Amazônia? A razão específica é porque a fiscalização é muito baixa e isso privilegia, infelizmente, uma cadeia produtiva ilegal, que é a cadeia do ouro, o garimpo ilegal. É muito complicado para nós que estamos fora, né? Ou seja, a gente não tem qualquer aderência com esse tipo de coisa, falar que está errado, porque é contra a lei, porque suja o meio ambiente, etc. e tal. Mas a gente tem que entender que essas pessoas, elas têm consciência disso, só que não tem alternativa. Eu estou falando do garimpeiro médio, estou falando daquele mega garimpeiro ilegal que lava dinheiro com pecuária, com grilagem de terra e narcotráfico. Esse tipo de coisa é polícia e eu acredito, tá? Isso é uma questão muito empírica do conhecimento que a gente tem aqui da Amazônia, isso representa uma pequena parcela desses garimpeiros. O garimpeiro médio ilegal, ele é uma pessoa de baixa instrução, que provavelmente já teve o pai e o avô nessa atividade ilegal e é, entre aspas, um negócio da família. Que infelizmente nem rico essa pessoa fica, como o próprio Gustavo mencionou, essa pessoa ela causa mal para ela mesma. E como eu falei anteriormente, a expectativa de vida de um homem desse é de 40 a 45 anos. Depois ele começa a ter tremores, dificuldade de respiração, de concentração, então ele perde qualquer tipo de aptidão para fazer aquilo. Por ser uma atividade irregular, não tem INSS, não tem aposentadoria, não tem o Estado brasileiro para apoiá-lo, né, depois disso. Então, é buscar de fato alternativa. Quais são as alternativas presentes na Amazônia para aquela pessoa deixar de ter uma atividade ilegal e prosperar com uma atividade legal e saudável, né? Então, organizações da sociedade civil que trabalham muito em prol, junto com o Estado brasileiro, os estados da Amazônia, a bioeconomia amazônica, baseada nas espécies nativas da Amazônia, cacau, pirarucu, qualquer tipo de peixe matrinchã, faz com que isso gere recursos, gere retorno financeiro para aquelas comunidades indígenas e não indígenas, e também para pequenos produtores, agricultores, fazendeiros. E é muito importante ter incentivos por parte do governo. Então, uma vez que o governo brasileiro não tinha, né, uma fiscalização muito atuante, isso é um incentivo negativo para essas atividades. Ou seja, como é que a gente pode mudar a balança de incentivo fazendo, por exemplo, que não tenha mais imposto sobre circulação de serviços para o cacau, ou para o murumuru, que é um óleo vegetal aqui da Amazônia, ou para o pirarucu, que é um peixe delicioso. Como é que eu faço agregar valor para isso, investimento, o plano safra, por exemplo, aumentar a infraestrutura produtiva e tecnológica para essas pequenas cooperativas ou os grandes frigoríficos, para eles se adequarem às boas práticas e exportarem para a Europa, por exemplo, que é uma discussão que está tendo agora no Mercosul. Quais são as escolhas do governo brasileiro, de nós, cidadãos que botamos lá os políticos, para que eles possam incentivar isso? E aí, Gustavo, é muito importante, novamente, o que vocês estão trazendo, que é a biodiversidade. A gente fala da saúde humana, porque nos cabe aqui, né? A gente, como ser humano, a gente é um pouco egocêntrico quanto a isso, mas o mercúrio, ele destrói o meio ambiente. Não tem como recuperar uma atividade, um leito do rio ou uma área específica que ela tiver impregnada de mercúrio. É muito caro e não é viável do ponto de vista tecnológico. Então, todo e qualquer local que o mercúrio toca, dessa maneira, por conta do garimpo ilegal, obviamente, ele literalmente destrói. Isso é muito triste, né? Você perder aquela área porque algumas pessoas não tiveram capacidade ou alternativa para ter uma atividade menos danosa ou pelo menos legalizada e regularizada. Só fazendo um adendo na pergunta, em relação
quando vocês passam esse tipo de informação, né, de gerar essas atividades diferentes para as pessoas que vivem do garimpo, como é que é a receptividade do lado delas, já que, principalmente com toda essa coisa de o governo anterior também não ter tido tanto a fiscalização e ser uma atividade que acaba tendo um lucro um pouco maior do que outras, as pessoas, eles entendem que a situação é melhor se eles forem para algo mais saudável para o ambiente e para eles, ou eles ainda têm uma visão muito monetarista nesse aspecto? Eu acho que é muito do ser humano, né? É parte do princípio que a gente faz escolha, é um princípio da econometria. A gente faz escolhas para maximizar os ganhos de recursos. Então, você pega 1 grama de ouro, ele vale muito mais do que o quilo do pirarucu. O esforço para fazer isso, né, que eu coloco, é muito menor. As pessoas têm consciência que é ilegal, que faz mal para elas, para os filhos, netos, sobrinhos e para o meio ambiente como um todo. Entretanto, a gente não tem esse incentivo. Pra você ter uma ideia, a gente trabalha numa região aqui no estado do Amazonas, do Médio Madeira, que tem atividade de garimpo ilegal com alguma frequência, e aí tem também roçados de mandioca, farinha, no caso, plantação de cacau, de cupuaçu, e essas pessoas, elas meio que se dividem entre essas safras. Então, quando, entre aspas, o cupuaçu está crescendo, eles vão para a atividade garimpeira para manter a atividade econômica sobrevivendo. A FAS, a gente trabalha muito com essa parte de infraestrutura produtiva para agregar valor. Seria muito interessante a gente ter outras organizações participando disso, para que a gente tenha o cacau certificado orgânico da Amazônia e vender isso para outros países, onde a gente consegue ter um mercado gourmet um pouco mais consciente e agregar um valor aonde eu consigo chegar próximo do preço do grama, do ouro. Em conjunto com a fiscalização do governo brasileiro, eu aumento o risco que o cara pode ser preso, o cara pode se machucar, porque tá com ouro é a Polícia Federal, né? Então, quando eu aumento o risco desse garimpeiro, ou da cadeia produtiva do garimpeiro, eu aumento o risco e o preço disso. Fica mais caro para o cara produzir ouro. E aí ele vai começar a falar assim, porra, é mais caro produzir ouro, eu posso me machucar, e eu tenho aqui uma terra aqui que eu tenho de tudo que eu planto dá, vou começar a mudar para esse negócio, porque o banco está me dando um crédito legal, não está me enganando, eu estou tendo apoio da sociedade civil, de ONG daqui, do governo de lá, conseguir agregar valor no quilo do cupuaçu, uma empresa cosmética começou a comprar o meu cacau para fazer creme, eu começo a diversificar produto, e aí, de novo, aí vem a prosperidade, que é um dos nossos pilares aqui da FAS, trabalhando prosperidade para essas pessoas, para que elas não precisem ir para a atividade legal, seja porque elas querem ou porque elas são empurradas para isso. E, Vitor, pegando alguns pontos da sua resposta anterior dessa, você falou tanto da acumulação do mercúrio, tanto que ele destrói, né, os ecossistemas onde ele toca, e também de prosperidade, de fomentar outras atividades de uma forma com o governo incentivando com outros tipos de tributação, desenvolvendo, né, novos produtos para venda no exterior. Mas continuando essa atividade do garimpo, do jeito que ela está e no cenário que a gente já tem aí, né, desse estudo de uma grande contaminação de uma atividade que também é algo que gera uma movimentação financeira para as pessoas, quais são as consequências disso para a economia direta da Amazônia? Porque, beleza, agora talvez as pessoas estejam se beneficiando de um produto que traz uma maior renda para elas, isso talvez esteja gerando uma maior renda, mas no longo prazo você está degradando diversos ecossistemas, que é onde são todos os exemplos que você trouxe, que seriam onde as pessoas poderiam buscar alternativas. Se você degradar isso tudo, o que vai sobrar, né? Então, queria explorar um pouquinho isso, porque acaba ficando meio confuso, né? A gente pensar assim, poxa, você está destruindo tudo o que são todas as outras atividades, né? Um pouco do que a gente sempre fala de sustentabilidade, né? Com o aquecimento global, por exemplo. A gente está destruindo o planeta e o que vai sobrar depois, né? Para a gente ter crescimento econômico. Renato, é ótimo o que você está trazendo esse ponto, e aí vai muito em linha de uma outra organização não governamental, que é o Instituto Escolhas, que tem um trabalho bem legal sobre questão de garimpo e taxação, e umas discussões mais macroeconômicas e políticas sobre isso, que é basicamente esse garimpo ilegal não recolhe imposto, não gera emprego e ocupação, e não traz riqueza para a Amazônia. Pelo contrário, ele destrói a Amazônia no que você acabou de falar. Todo aquele ativo biotecnológico que a gente está tentando entender como é que funciona, o mercúrio toca, acabou. Então eu perco a oportunidade de daqui, sei lá, 10, 15 anos,
de desenvolver um medicamento ou um novo alimento ou melhorar um processo produtivo próspero para o Brasil, que é interesse nacional. Isso é muito importante frisar, Gustavo, porque nós estamos falando aqui, não é papo de pessoas que abraçam árvores ou que gostam de passarinho. É uma coisa extremamente importante porque isso vai contra o interesse nacional. Eu fazer garimpo ilegal, que é um patrimônio brasileiro, é contra, isso é um crime contra o brasileiro e contra o Brasil. Então, proteger isso faz parte, ou tem que ser parte da política brasileira. Um outro exemplo, né, a gente está falando bastante de peixe aqui, nós estamos falando bastante de peixe, tem um projeto que a gente faz com manejadores de pirarucu, que é basicamente por meio de busca de recursos internacionais e nacionais, a cada R$1 que a gente investe nessas cooperativas e associações manejadoras de pirarucu, elas geram R$4 de riqueza. Então a gente coloca R$1 naquele negócio com infraestrutura, com capacitação, agregação de valor, isso gera R$4 de riqueza naquela localidade. Que a pessoa vai lá e vai precisar ter um mecânico para ajudar em determinado maquinário, vai ter que comprar uma rede que vai ser feita para aquela pessoa. Aquela economia circular, e ela não é pequena no sentido só de uma comunidade, são milhares de comunidades, são centenas de milhares de pessoas que trabalham nessas cadeias prósperas da Amazônia. Às vezes a gente tem esse pensamento que a Amazônia, que a gente vai trabalhar com bioeconomia, é sempre uma comunidade pequenininha, 2 famílias. Não, são milhares, centenas de milhares. A gente nos últimos anos tem beneficiado quase 22 mil famílias. É muita gente que está trabalhando. Isso é só uma organização. Imagine outras organizações do terceiro setor sérias que trabalham em prol do desenvolvimento do Brasil e da Amazônia. Então, o mercúrio de fato, ou o garimpo ilegal que traz esse mercúrio para o ecossistema, ele acaba com a possibilidade do Brasil usufruir da sua riqueza natural, que amanhã pode, sublinho, curar uma doença, trazer um alimento novo, melhorar um processo, bioplástico. Hoje a indústria automobilística do Brasil está começando a descobrir o bioplástico. A gente vai começar a ficar independente do petróleo para daqui 10, 15 anos. Isso é magnífico. Saiu daqui, da floresta, esse tipo de coisa. Entendeu? Medicamentos que acabam com dor de cabeça, cura câncer, está tudo aqui. A gente precisa ter ciência, incentivo e, obviamente, o caboclo, a cabocla, o indígena, ele tem que estar integrado nisso, porque esse conhecimento é deles, é milenar, eles fazem isso há muito tempo. E o garimpo vem para, não só o garimpo, mas o tema de hoje, o garimpo vem para perturbar isso. Só mais uma pergunta que me veio agora, assim, Vitor. Vocês têm alguma noção, assim, sobre essas pessoas que acabam... Você até comentou, né? Esses garimpeiros que trabalham, geralmente são pequenos, médios garimpeiros, mas a maioria são pessoas que seguem uma origem familiar ou são pessoas de outras localidades que vão para a Amazônia para se usufruir dessa atividade? O que eu tenho conhecimento aqui no Médio Madeira são basicamente pessoas que têm um histórico mais próximo da terra, né? Ou seja, são, como eu mencionei, netos ou filhos de pessoas que já são garimpeiros, que vieram de outras localidades, mas já têm um pouco de raiz. Se você pegar mais para o norte, né, daqui da Amazônia, você vê pessoas que se mobilizam de outros estados do Brasil que vão lá, estilo Serra Pelada, né, que teve uma migração grande, 20, 30 mil pessoas foram lá, garimparam, tiraram tudo da terra, extraíram tudo da vida e depois vão embora. Né? Então, são fluxos diferentes. E aí, Renato, uma coisa importante é que, como qualquer outra atividade produtiva ilegal, a gente sempre tem aqueles aglutinadores, ou seja, uma pessoa que financia outras milhares de garimpeiros, extremamente pobres e, enfim, mal instruídos e tal, e essa pessoa que é a pessoa que investe, que tem conexões, que faz aquela coisa rodar, né? A máquina do mal, que é grilagem, desmatamento, ouro, narcotráfico. Em relação a esse tipo de pessoa, a gente tem todas as ferramentas para colocar esse tipo de pessoa na cadeia, né? Só ter vontade política. E isso entra muito numa discussão que eu acho que foi até recente, né, quando teve a crise dos Yanomamis, né, que também entrou essa questão do ouro, de várias joalherias que foram lastreadas diretamente o consumo dessa matéria-prima, né? Então, no final, quem está financiando isso também são, né, as pessoas que estão comprando dessas empresas que não têm uma política de governança, de transparência, que está ali por trás, igual você falou, né, comprando de pessoas de fontes ilegais. Tem tantas outras formas que talvez as empresas poderiam provar, igual
grandes empresas que a gente conhece, que trabalham com bioeconomia na Amazônia, que mostra trabalho sério de financiamento de famílias, de desenvolvimento sustentável, mas também tem algumas que estão só colocando ali sem nem saber de onde está vindo a origem desse material, que está financiando toda essa atividade, infelizmente, né? E aí, Renato, novamente você tocou num ponto muito importante. No final das contas, quem está financiando isso é quem compra ouro. É o noivo que compra ouro para a noiva, é o pai que vai lá e troca a aliança de 25 anos com a sua esposa, seu esposo, para fazer isso. Aí vem de novo o papel da sociedade civil séria e da ciência para mostrar que aquela empresa que vende a joia, ela talvez não esteja sabendo de onde ela está comprando aquilo. Não é só porque ela não sabe que ela se omite. Então, eu estava lendo um tempo atrás, eu estava até tentando buscar aqui, eu não consegui, mas tem um pesquisador, só me engano, da Unicamp, que trabalha com isótopos estáveis, entre aspas, ele consegue saber pela matéria da onde saiu aquele ouro. Então, ele consegue saber se o ouro saiu do Médio Madeira, se saiu do Alto Rio, se saiu dos Anomames. Então, eu pego isso, a ciência, levo isso cruzando com as lavras, né, os, entre aspas, territórios aprovados para fazer extração de ouro legal. Se não bater, aquele ouro que aquela empresa de joia comprou é ilegal, então ela tem que ser responsabilizada. E eu, na informação disso, eu não vou comprar ouro daquela empresa mais. Ou às vezes eu nem preciso mais de ouro, eu vou comprar um anel, sei lá o que, de outro material para minha esposa ou para o meu esposo. Então, a consciência vem através da informação que vem da ciência. Então, isso é muito importante, faz parte de todos nós. O caso aqui é do ouro, depois a gente pode falar da carne, podemos falar de madeira, né? São os ativos que a Amazônia tem, um dos 3 ativos que a Amazônia tem, que de fato, se a gente não tomar cuidado, além de perdê-los, eles não vão trazer riquezas e ainda traz morte. E aí você vai totalmente de acordo em relação ao que é falado do famoso ESG, de ter a parte da governança e também a parte ambiental, de ter as cadeias de fornecimento dessas empresas mapeadas e saber desde a origem da mercadoria o que está sendo comprado. E aí a gente precisa muito dessa transparência para o consumidor final, para o investidor também, para a gente falar, olha, não vou comprar, não vou investir numa empresa que tem um ouro, que tem uma carne, que tem um diamante, que vem de uma origem ilegal, de uma origem que está desmatando, está poluindo os rios, Destruindo. Né, o ecossistema. É bem isso mesmo. Toda essa parte, essas camadas, né, ASG, ambiental, social e governança, que faz com que as corporações no mundo todo tenham melhores práticas. A parte de governança envolve transparência, como você mesmo falou, e tanto que a gente aqui na FAS, quando a gente vai buscar parcerias por meio de empresas, a gente tem nossa política de diligência. Então, só vou fazer parceria com aquela empresa que tenha políticas claras e proativas para que, de fato, não seja uma coisa de só para inglês ver, né? Ou seja, eu tenho uma questão sensível, quais são os projetos que endereçam essa questão sensível? Quais são os indicadores que demonstram que eu estou endereçando e se a alta gestão dessa empresa está, de fato, comprometida para fazer mudanças de trajetória, que podem levar 5, 10, 20 anos, mas tem que ter esse compromisso transparente. E aí, conectando com o nosso assunto do mercúrio e do ouro, tem uma questão também que o mercúrio não é uma coisa que você encontra na farmácia. Você não compra assim, vou pedir pelo Mercado Livre o mercúrio. Qual que é a origem desse mercúrio? Você planta, ele nasce? Não. Quem controla o mercúrio hoje aqui no Brasil? Por que o mercúrio está chegando em localidades que às vezes não tem nem internet, não chega nem comida direito lá? Então a cadeia de suprimentos dessas cadeias ilegais também precisam ser vistas com muito bons olhos. E aí, obviamente, se você corta, vamos supor que o Brasil para de trabalhar com mercúrio, fechou a torneira, não vai ter mais garimpo legal. Então, como é que a gente, como brasileiros e brasileiras, vamos olhar para isso e colocar de fato, como o próprio Gustavo falou lá atrás, uma vontade política cidadã, de interesse nacional para acabar com essa história que só está trazendo morte para nós. Bicho, de planta, de gente, e ninguém está ganhando com isso. É um excelente ponto, Vitor. Achei bem interessante esse pensamento do mercúrio. Acho que é uma coisa que eu nunca tinha me questionado, né? Da onde vem o mercúrio, porque tem uma fonte e não é realmente um material fácil de se comprar. Então, de onde que está vindo e por que não tem mais fiscalização sobre isso? Para ser uma política que seja mais eficaz de evitar com que esse tipo de atividade aconteça. Então, achei bem bacana. E aí, uma outra questão que eu queria
colocar aqui e perguntar um pouco extra, que é a respeito da saúde das pessoas também, né? A gente falou, a gente sabe dos efeitos que esse mercúrio tem, mas isso é alguma coisa que você consegue ter algum tipo de tratamento? Os hospitais da região, as pessoas têm saúde pública para conseguir acolher todo esse impacto na saúde das pessoas, impacto social que isso vai ter ao longo do tempo, dado a grande concentração de mercúrio nos peixes, igual você falou, a cada 5 peixes, né, um a gente está consumindo com mercúrio. Então, está acumulando no nosso corpo, isso vai ter percussão a longo prazo. Só para deixar um pouco mais material, porque a gente que trabalha mais, se 20% é 21%, se não me engano, que é o dado, então a cada 5 peixes, um tem mercúrio. Então, quando você fala isso para uma criança ou para uma pessoa que tem um pouco menos de estresse, fica mais material. A porcentagem às vezes confunde a pessoa e tal. Mas aí, Renato, existe sim, né, tratamentos para intoxicação de mercúrio, depende se você inalou mercúrio, não sei se vocês conhecem, mas basicamente o mercúrio ele serve para, entre aspas, separar o ouro de outros materiais que estão lá sendo dragados, né? Então, você pega um cadinho, que nada mais parece um pires, assim, né? Quando tem um cadinho, né, ou tem qualquer tipo de recipiente, você queima aquilo lá e o caboclo, né, o garimpeiro, ele fica inalando aquilo ali e aí tem essa intoxicação. Aí tem remédios, né, colocados para isso. Só que, infelizmente, os hospitais nessas localidades mais distantes não estão preparados para isso e dificilmente um médico ou médica nessa localidade receberam um treinamento para identificar esse tipo de coisa. Não tem equipamento para medir o grau de intoxicação do mercúrio. Ou seja, essas pessoas, infelizmente, têm vida com expectativa de vida extremamente baixa. A média do brasileiro hoje é 75, 80 anos, né, homem e mulher. Né? Um garimpeiro, se chegar aos 50, ele já é velhão, já é doutor no negócio. E, infelizmente é muito baixo. Além de, eles não têm condições de pegar, por exemplo, um avião aqui no Amazonas e vir para Manaus. Tem hospitais específicos aqui que trabalham com isso, que podem endereçar para receber um tratamento. Porque ele não está, essa pessoa com baixa instrução, infelizmente, não está ligando para isso. Ele quer extrair o máximo daquela atividade, porque ele sabe que ele vai ter uma vida curta, e às vezes é para dar uma dignidade um pouco maior para os seus filhos, ou alguma coisa do tipo. Mas é muito difícil você ter algum tipo de tratamento na Amazônia profunda para esse tipo de coisa. E aí, só acrescentando um ponto, né, que é também como o mercúrio está entrando nos rios, né, essas pessoas, todo mundo que está no mesmo ambiente, se valendo desses rios, tanto para tomar água quanto para comer peixes, tudo, 1 em cada 5 peixes já está contaminado, elas vão se contaminando, só que isso vai acumulando, né? E o mercúrio, no longo prazo, ele começa a ter daí câncer, problemas, principalmente problemas no cérebro, que são muito fortes. E aí acho que vai ter uma bomba relógio também, nesse sentido, que esses locais, daqui a alguns anos, vão começar a colher esses frutos péssimos que estão sendo plantados. E aí, fazendo até uma conexão com o que acho que você trouxe, né, Gustavo, lá da cidade do Japão, né, a Minamata, é basicamente isso. Foi um acidente, não lembro, foi século passado, século XX, não lembro agora a data especificamente, que comprometeu 5 ou 6 gerações. Agora, na década de 2010, que as pessoas estão começando, entre aspas, a nascerem sem o mercúrio. Então, imagina, 80, 90 anos para, entre aspas, limpar a intoxicação daquela sociedade, daquele local. É como se fosse uma bomba atômica lá, também no Japão, Hiroshima, Nagasaki, que demorou, na meados da década de 1940, quase 80 anos para as pessoas pararem de nascer sem deformações ou problemas por conta da radiação. O mercúrio é muito por conta disso. Então, essas pessoas, nós aqui, né, que estamos aqui na Amazônia comendo muito peixe e bioacumulando mercúrio, pensando em crianças ainda que comem peixe, né, é a base alimentar, peixe, farinha, açaí, de 99,9% de todas as pessoas da Amazônia, imagina que essa criança, ainda mais criança que absorve mais esse tipo de coisa, pode ter algum problema motor e cognitivo. Então, essa criança vai ser um aluno ou uma aluna com maior dificuldade, que depois vai ser um profissional com dificuldade um pouco maior. E quando você vê uma sociedade enfraquecida, doente, porque não pode mais comer peixe, vai comer o quê? Então, por isso que é muito importante o que vocês estão trazendo e provocando aqui no Beabá da Sustentabilidade, que a gente como sociedade tem que se mobilizar. Nós estamos matando pouco a pouco não só o meio ambiente,
mas nós, seres humanos. E, infelizmente, essas pessoas mais vulneráveis, né, indígenas, caboclas, quilombolas, pequenos agricultores, não tem como pegar um avião e ir para o hospital ou parar a atividade dela. Não vou mais fazer isso agora, eu vou trabalhar com outra coisa. Falta alternativa, falta política pública endereçada para que isso aconteça. Em relação ao caso do Japão, ele foi dos anos 30 aos anos 50, que eles tinham uma fábrica lá, eu não lembro exatamente o nome da fábrica, mas que eles produziam etanol, não etanol, e usavam o mercúrio para essa produção e jogavam o mercúrio na Bahia, lá dessa cidade. Durante 20 anos, entre 1930 e 1956, eles jogaram, pouco mais de 20 anos, eles jogaram o mercúrio lá, e isso deu efeito até agora, 2010, 2020, para começar a nascer pessoas que já não tinham esse efeito. Então, mostra que é quase 100 anos de impacto por 20, 25 anos de poluição. E é tanto que, por conta disso, existe a Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, que é uma coisa global da ONU, que estabeleceu a ciência entrando de novo, estabeleceu níveis aceitáveis de mercúrio, porque também, de novo, não é que a gente não pode ter mercúrio no corpo, a gente tem, só que tem níveis aceitáveis de mercúrio para que a gente possa receber esse mercúrio, processar e jogar fora sem ficar nenhuma lesão na gente. Bacana a conversa, Vitor. Acho que a gente consegue ver que é um problema extremamente grave, um problema socioambiental, está afetando a sociedade, afetando, né, a natureza, então está afetando todo mundo. E a gente consegue mostrar aqui muito nessa conversa como que é importante a gente ter políticas públicas, a gente bate bem sempre aqui nessa tecla, educação para as pessoas também, que outras pessoas, nossos ouvintes, as pessoas que consomem, tenham consciência do seu consumo, porque isso impacta diretamente uma atividade que às vezes você nem está ligando, né? Ali, pô, eu comprei uma joia, igual você comentou, o que isso tem a ver, né? Tô querendo agradar, mas está afetando todo um problema socioambiental ali na Amazônia. Então, achei que ficou muito bacana. E para a gente poder, então, fechar nossa conversa, queria que você, né, além de também deixar uma mensagem final, nos trouxesse aí quais são as perspectivas de um futuro, né, sobre esse garimpo ilegal na Amazônia, como que vocês veem aí, em quanto tempo que talvez a gente consiga contornar essa situação, como que a FAS tem atuado, né, nessa atividade, para a gente poder encerrar aqui a nossa conversa com chave de ouro, porque eu achei muito bacana, a gente conseguiu explorar várias coisas muito importantes de serem debatidas e eu acho que muitas pessoas às vezes esquecem desses problemas que estão acontecendo. Obrigado, Renato. Eu acho que a primeira questão é uma discussão muito ampla e séria, baseada em ciência, se a sociedade brasileira quer ter garimpo no Brasil, né? E aí, a partir disso, desenvolver políticas, seja para combater o garimpo, seja para melhorar o garimpo com boas práticas e menor impacto. Então, essa discussão é muito importante, ela tem que estar livre de ideologias e tem, como eu mencionei, estar baseada em ciência. A atuação da FAS, a gente não atua com esse tipo de atividade, não só porque ela é ilegal, mas também porque a gente entende que os impactos dela são muito maiores do que os benefícios. Então, a gente sabe que acontece, porque nos territórios que a gente trabalha aqui no Amazonas em 28 territórios, unidade de conservação aqui, uma população de quase, como eu mencionei, 21 mil famílias, somente aqui no Amazonas, é basicamente entender que aquele caboclo não pode ser excluído de uma atividade produtiva sustentável. Então, inclusão produtiva por meio de investimento em infraestrutura, em tecnologia e conectividade para que aquela atividade produtiva gere riqueza e prosperidade não só para aquela família, mas também para a microeconomia circular daquele território. A partir do momento que a sociedade brasileira entenda que o garimpo não é bom e o Estado brasileiro combata isso, não só a entrada do mercúrio, mas também toda a cadeia de produção desse ouro ilegal, nós, como sociedade, também temos que punir essas empresas que ainda continuam incentivando essa atividade ilegal. Deixar de comprar aliança, brinco, joias em geral, ou pelo menos cobrar daquela empresa e falar assim, mas cadê a sua metodologia de rastreabilidade? Como é que você prova que esse ouro desse brinco que eu vou comprar para minha esposa ou para minha mãe não está manchado de sangue e morte da Amazônia? É a plataforma que eu faço. E no terceiro bloco, especificamente, ainda mais com uma sociedade civil séria e proativa, trabalhando junto com os governos municipal, estadual e federal,
é de fato prover alternativas para fazer valer a floresta em pé. Aqui na FAS a gente tem um slogan que a gente trabalha para fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada. Então, como é que eu agrego valor à floresta? Turismo, pirarucu, açaí, murumuru, e aí tem uma infinidade de coisas, pensando só nas macromoléculas que a gente brinca. Se a gente entrar na biotecnologia com remédio, fármaco, produtos alimentícios, superalimentos, eu tenho uma gama que ainda não está sendo utilizada pelo brasileiro, pela ciência brasileira. Então, Renato e Gustavo, eu vejo que nos próximos 3, 4 anos a gente tem uma abertura e uma perspectiva muito boa para trabalhar essas políticas públicas nesses níveis que eu mencionei. Eu vejo que outras organizações como a FAS têm trabalhado de maneira séria na Amazônia, juntamente com as populações tradicionais e povos indígenas, têm feito um ótimo trabalho. Convido vocês, os nossos ouvintes aqui, a nos seguirem no @FazAmazônia para ver notícias e principalmente o que a gente está fazendo no território e atuar juntamente com a gente nisso. E, por fim, eu como cidadão brasileiro, como morador aqui da Amazônia, de Manaus especificamente, eu fico muito feliz que a gente está levando isso para diversas pessoas por meio de vocês, que é de fato uma pessoa parar e pensar, né, ouvindo, correndo, ou no trânsito, assim, porra, então talvez eu não precise comprar um ouro para minha mãe ou para minha esposa, porque eu acabei de ouvir que pode ser ruim. Qual tipo de presente que eu posso? Talvez um artesanato indígena, talvez um óleo de andiroba que vai ajudar numa essência. A gente começa a pensar em coisas diferentes que são mais agradáveis do ponto de vista social, ambiental e até do ponto de vista ético, né, como brasileiros e brasileiras. Então, acho que a provocação que vocês permitiram aqui, ela é muito importante. Quiçá a gente tivesse outros mecanismos e veículos que tivessem esse cuidado que vocês têm. Muito bacana, Vitor. Gostei muito dessa sua provocação final, do questionamento da compra, né, de trocar esse presente, algo que agregue valor e não leve morte, destruição, de uma forma muito racional, a gente ter esse consumo consciente. A gente fala muito a respeito disso aqui, mas é legal quando a gente extrapola, às vezes, para outros pontos, né? A gente fala muitas vezes de comprar uma roupa, tentar evitar uma compra, mas quando a gente começa a ver os impactos que o nosso consumo pode ter e fazer uma migração para impacto negativo para um impacto positivo de uma sociedade, poxa, isso resume ali de uma forma muito boa o que a gente fala de consumo consciente. Então, gostei muito, acho que deixa aí como um fechamento excelente para a nossa conversa. Queria agradecer a participação de você, Vitor, da FAS. São sempre super bem-vindos aqui no podcast para a gente falar sobre outros temas, né? Tem muita coisa para se falar sobre a Amazônia, né? Muita coisa para se discutir, para se levar, para se debater. Então, muito obrigado, e a todos que estão nos ouvindo também, muito obrigado. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Eu que agradeço, Renato e Gustavo, e eu sublinho essa parte do papel da gente como sociedade de buscarmos sermos pessoas melhores, cidadãos melhores, e de fato para ter um mundo melhor que a gente está precisando. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, a gente fica à disposição, a FAS sempre à disposição da boa informação. Obrigado, Vitor. E eu acho legal que a gente consegue, quando a gente pega um episódio assim, entrevistando principalmente alguém que está dentro de um problema, vendo o problema, mas que a gente consegue demonstrar o link entre as diferentes coisas que montam o universo da sustentabilidade, né? Porque a gente não pode falar só do garimpo, mas a gente fala também da pessoa que está comprando ouro lá na outra ponta. E isso é legal para o nosso ouvinte ter o entendimento do que cada um como pessoa vai ter impacto no mundo. E é isso uma das nossas razões de ser do podcast, que é para levar esse tipo de conhecimento para as pessoas, para elas entenderem o que elas como pessoas e suas ações impactam no mundo como um todo, no mundo que a gente quer que seja mais sustentável e que a gente não tenha mais tantos problemas relacionados à parte socioambiental. Então, de novo, agradeço muito a presença de você, Vitor. A gente gosta muito de conversar com vocês da FAS. Portas do podcast abertas a vocês e aos nossos ouvintes. Agradecer terem nos escutado até agora, pedir lá as 5 estrelas e dizer que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.